Vamos falar de um assunto que é bastante polêmico, a falta da disciplina nas escolas, que é a maior em São Paulo. A gente fala aqui direto do nosso estúdio na 18ª Educar, no Centro de Exposições Imigrantes. Tenho o prazer de receber o Vasco Moreto, que é escritor, especialista em avaliação institucional e também consultor educacional. Boa tarde, obrigada por participar com a gente. Muito boa tarde. E também aqui com a gente para conversar sobre esse assunto, a Marta Moreira da Costa, que é diretora do Centro Pedagógico da editora Aymará, mestre e doutora em literatura brasileira. Marta, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mia. Vamos começar da questão mais problemática. O que acontece hoje em dia que o aluno é tão indisciplinado na sala de aula? Quem quer começar respondendo? Vamos lá, Vasco. O problema eu falo, será que é o problema de disciplina ou de indisciplina? Bom, disciplina tem um detalhe que a gente pode falar, que é um problema de educação. Eu costumo dizer que o grande problema da nossa sociedade atual é o fundo, um pano de fundo que deveria ter, que se chama a ética nas relações. Isso deve partir de casa? É, a partir de casa. Você falou bem. A escola dá continuidade a uma formação ética. E o que é ética? É o conjunto de valores e princípios que vai acompanhar o sujeito durante toda a sua vida. Ora, se vai acompanhar, ele tem que começar. Quando que começa? Em casa. Aí a escola se sente hoje numa obrigação de fazer o que em casa não faz. Por que em casa não faz? Porque os pais não estão preparados? Não. É a situação da novo conceito de família. O que é família hoje? Quem cuida dessas crianças? Quem traz esses valores? Em função disso, se na família não faz, a escola se obriga a fazer. Ora, tem coisas que é da escola e tem coisas que é da família. E não dá para substituir. Esse é o conceito. Vasco, entrando justamente nessa questão, é uma observação apenas, mas a gente tem a impressão, não vou entrar aqui em juízo de valor, se castigo é bom ou não, mas a gente sabe que tanto na família como na escola, as regras eram mais rigorosas e havia punições. Na sua opinião, o castigo, em certa medida, ele era válido, tanto em casa como na escola, ou não, a gente tem que arrumar um outro caminho? Na minha interpretação, há dois conceitos que entram aí, ética e moral. Moral é quando você tem a norma e o castigo. Quando não tem moral, não adianta você dizer que tem a ética, porque a ética é o princípio que leva à moral. Se a ética não deu conta de conduzir a vida na sociedade, tem que entrar a moral. Então eu acho que tem que colocar limite, sim. A criança tem que ter punição, sim. E essa punição, e não adianta dizer que o moderno, o ECA. O ECA foi muito mal interpretado e está dando o que está dando. Né? O ECA, você fala o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pensou, não, agora pode tudo. Pode tudo não. Lembrando três palavrinhas da psicologia. Anomia, heteronomia e autonomia. Anomia quando a ausência de regra. Heteronomia, quando a regra vem de alguém que manda, de fora. É isso que a criança tem que adquirir em casa e na escola. Com que objetivo? Para que eles alcancem a autonomia. Para que depois eles possam dirigir suas ações por princípios e valores que ele aprendeu. Ora, ele aprendeu por pressão da heteronomia. Vamos agora passar, então, para a Marta Moreira da Costa. Tem esses dados aqui, né, de que especialistas dizem que a indisciplina é resultado de aulas desinteressantes, mas os docentes culpam a família. Por que o professor está tão sem autoridade nas escolas públicas, privadas, em todas elas? Eu acho que toda vez que nós falamos de educação, nós falamos de um fator complexo.
Não existe uma causa, não existe uma solução em se tratando de educação. Então, é preciso nós pensarmos que o professor é um dos agentes da educação. O professor Vasco Moreto falava do papel da família, e a gente pode pensar no papel do Estado, no papel de todos os poderes constituídos da sociedade e no papel do professor. Quando um professor gasta 20 minutos do seu tempo de aula para acalmar os alunos, para poder começar alguma coisa parecida com instrução, não é nem educação, é porque alguma coisa está muito errada. O professor sabe, e existem estudos aos milhares sobre esse assunto, é uma pessoa que está passando profissionalmente por um momento de desprestígio, de abandono, de uma formação deficiente, né? E ele também está em busca de respostas que possam valorizá-lo enquanto pessoa e enquanto profissional. Tem uma pergunta agora para o professor Vasco. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tipo de indisciplina sempre aconteceu? O aluno encapetado de antigamente era do bem, era bem-humorado e hoje é o que vai armado ou é tudo uma coisa só? Como é que é? Aí entra um estudo que a gente teria que fazer, e eu escrevi esse estudo num dos meus livros, a característica da personalidade de cada um. Se um professor é introvertido e o aluno é extrovertido, o que vai acontecer na sala de aula? O professor vai interpretar o aluno como se fosse bagunceiro, mas é a expressão dele. Agora, pensa no inverso. O professor é extrovertido, brincalhão, tal, e um aluno quietão. O que o professor vai dizer? Não participa da minha aula. Então, o estudo de se conhecer a si mesmo e seus alunos é um elemento central para você administrar uma sala de aula. Esse que eu acho que é o ponto central. A indisciplina nasce, sabe de onde? Quando o aluno não respeita o professor. E muitas vezes não respeita porque a própria profissão do professor não está sendo respeitada. Isso é o uma que verdade. é a gozação? Nem remunerada. Então, em cima disso, de acordo. Deixa eu fazer então. E tem mais. O que eles entram? A escola do professor Raimundo. Lembra disso? Sim. O que era? A zona dentro da sala de aula. O aluno quer transformar isso na mesma coisa. Em cima disso, deixa eu fazer uma pergunta então para a professora Marta. Professores jovens, inexperientes, desinteressados, desestimulados, ganhando pouco, podem ser motivos para essas indisciplinas todas? Porque praticamente os professores podem falar, eu não vou me preocupar com isso não, eu ganho pouco. Olha, nós temos que considerar que, na verdade, alunos, professores, gestores, são todos seres humanos. Você tem tanto aquelas pessoas responsáveis, quanto aquelas pessoas que são irresponsáveis. Isso vai acontecer em qualquer interação social. No caso de professores inexperientes e mal pagos, aí eu tenho uma dose realmente de dinamite para a educação. A explosão é uma coisa previsível. Agora, no entanto, a gente tem que considerar que existem professores profundamente dedicados. A gente fala geralmente, e tudo aquilo que é genérico é injusto com alguns. E, então, a gente tem que considerar que o professor hoje também tem uma dose de estímulo, tem uma dose de interesse. Ele pode vir a perder isso no momento em que, na realidade da escola, ele topa com a indisciplina, com o abandono, com uma infraestrutura completamente deteriorada, com a falta de uma legislação que lhe dê autoridade e por aí adiante. Da autoridade, dá para a gente saber, existem pesquisas de que um aluno, décadas atrás, que era submetido a uma disciplina, sim, ferrenha, ele tinha um aproveitamento melhor do que um aluno de hoje, que vive, digamos, mais livre? Eu posso falar do meu tempo, que é esse tempo de antigamente. Olha,
Eu tive colegas profundamente indisciplinados, eu tive colegas que não tinham método de estudo, eu tive colegas que não aprenderam. E isso que eu falo que é a condição humana. Você terá pessoas que serão naturalmente extrovertidas, avessas a qualquer tipo de autoridade. A literatura está cheia de exemplos a esse respeito. O que existe, no meu entender, é que a escola precisa retomar as suas funções básicas, que ela acabou perdendo. Ela virou refeitório, consultório, dormitório, ela deixou de ser escola. E o que é ser realmente uma escola? É ter exatamente princípios, é ter normas para serem obedecidas por todos, professores, alunos, gestores, funcionários, e isso a gente perdeu. Infelizmente, nosso tempo acabou, a gente podia ficar falando a tarde inteira sobre isso, né? A gente conversou com o Vasco Moreto, escritor, especialista em avaliação institucional e consultor educacional. Uma boa tarde para você, obrigada por ter participado. Obrigado. E a Marta Moreira da Costa, diretora do Centro Pedagógico da Editora Aimará, mestre e doutora em literatura brasileira. Uma boa tarde. Boa tarde, Mia, muito obrigada.